A paz do Senhor, falando EBD, de volta nesta feita com as lições Betel Dominical, Sala dos Adultos. Hoje nós vamos tratar da lição de número 5. Essa lição será ministrada nas igrejas no dia 1º de fevereiro de 2026 e nos traz o tema a importância do jejum na vida dos discípulos de Cristo. O texto áureo se encontra no Evangelho de Marcos, o capítulo de número 9, o versículo de número 29, que está escrito desta maneira: E disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. A verdade aplicada nos ensina que o jejum bíblico é um exercício espiritual que expressa nosso interesse em buscar primeiro o reino de Deus e da nossa completa dependência do Senhor. Tá bem? Os objetivos da lição, o primeiro é ressaltar que Jesus afirmou a relevância do jejum. 2, reconhecer o valor espiritual de jejuar e orar conjuntamente. E o terceiro, identificar o jejum como uma prática vista em toda a Bíblia. Temos um motivo de oração. O motivo de oração é para que a Igreja de Cristo continue a jejuar e em consagração a Deus. Amém? Então, vamos, como sempre fazemos, sem mais nem delongas, vamos entrar no nosso estudo bíblico deste dia, desta noite, desta tarde, dependendo da hora em que você vai assistir. Então, nós vamos falar sobre a importância do jejum na vida do crente. Né? E como tudo que é importante ou tudo que é relevante, nós precisamos conhecê-lo a fundo biblicamente. Ora, todos os ensinos que nós vamos trazer para a nossa vida, todos os ensinos espirituais, éticos, morais, práticos, nós não podemos ter outro livro que nos guie, que seja a nossa bússola, que não seja a Bíblia. Tá bem? Nós podemos ter aí N livros, porém, estes livros não podem substituir o ensino bíblico. E isto é o que nós vemos terrivelmente acontecer nos nossos dias. Quer dizer, a Bíblia perdendo a sua relevância, a sua importância. Nós estamos substituindo os ensinos bíblicos por considerações, por afirmações, por axiologias, por pensamentos de homens, tá? Generalizando a raça humana. Mas nós precisamos voltar à prática tanto do aprendizado bíblico, quanto do ensino bíblico, quanto da vida baseada na Bíblia. A nossa vida, não somente a vida cristã, a nossa vida espiritual, mas toda a nossa vida baseada nos preceitos da palavra de Deus. Então, a Bíblia nos diz, veja, o jejum bíblico, a lição nos ensina que o jejum bíblico é um exercício espiritual. Tá? Outra coisa que nós precisamos aprender, que tudo aquilo que a Bíblia nos ensina tem uma razão de ser, tem um propósito, tem um motivo de o Senhor nos ensinar ou propor que isto faça parte da nossa vida. Veja, o jejum, como nós vemos em muitos anos, existem pessoas que jejuam sem propósito, um jejum solitário, um jejum desacompanhado de outras práticas cristãs também relevantes para que a vida espiritual e para que aquilo que nós procuramos em Deus, ele possa acontecer. Veja, existem pessoas que praticam o jejum para se aparecer. Outros praticam o jejum simplesmente por participar. Nós vemos hoje coisas que beiram, veja, a pessoa falar que eu estou de jejum. Tá, mas você está jejuando por quê? Para quê? E qual é o tipo de jejum? Eu estou me abstendo de refrigerante. Eu estou me abstendo de doces. Eu estou me abstendo. Quer dizer, biblicamente, nós vamos ver biblicamente
nós vamos ver que o jejum, ele o que o jejum não é meramente uma abstinência de alimentos. Não é isso. Veja, nós vamos aprender que, por ser um exercício espiritual, tá, o jejum bíblico ele tem valor. Ora, e este valor também é espiritual. Não há outro tipo, não há como valorar ou valorar, dar um valor ao jejum que não seja espiritual. Tá? Assim como nós fazemos em outras doutrinas bíblicas da nossa vida. Então, o jejum é um exercício espiritual que traz consigo valores espirituais. Tá? O valor espiritual de jejuar. Veja, aqui o jejum ele já não está sozinho. Jejuar e orar conjuntamente, quer dizer, os dois juntos. Tá bem? Não existe jejum sem oração. Existe a oração sem o jejum? Sim, porque nós vamos ver que o jejum é um propósito, que o jejum é um exercício, que o jejum tem valor. Veja, mas jejuar todos os dias, tá? Tem pessoas que põem dias, semanas, meses, mas veja, aqui nós estamos olhando para o valor. Aqui nós falamos que é um exercício, é uma prática espiritual que deve trazer consigo um propósito, tá bem? Um propósito que agregue valor espiritual à vida daquele que pratica o jejum e também cause efeitos na vida daqueles, ou no propósito, ou aquilo tudo que se busca através de um jejum. Desde que não seja, veja, um jejum, nós vamos falar sobre a prática da hipocrisia, também a prática da barganha que as pessoas tentam. Nós vamos falar e vamos mostrar, a lição vai nos mostrar o que realmente é um jejum bíblico. Ora, tendo valor espiritual e sendo acompanhado de oração, veja, conjuntamente, mas, irmão Maurício, eu posso estar orando de dia eu estou trabalhando. Então, você vai tirar o horário de almoço, tira ali no horário de almoço, você tira uns 10, 15 minutinhos, uns 10, 15 minutinhos antes de entrar no serviço, uns 10, 15 minutinhos no horário de serviço, e depois do horário, se você ainda estiver em jejum, você vai... o importante é que o jejum, você vai estar se lembrando constantemente, orando em espírito, orando mentalmente. Você não precisa estar com as mãos erguidas e falando em voz e orando em voz alta. Não, você pode orar você e Deus mesmo, porque nós vamos falar sobre isso também. Tá? A questão de se publicar ou de fazer em público tudo aquilo que nós estamos realizando ou fazendo para Deus. Tá bem? Fazendo para Deus. Ora, se tem valor, é importante. Porém, a importância, ela não está somente no praticar, mas a importância de conhecer, olha, o que a Bíblia diz sobre o jejum para evitarmos os extremos. É esses extremos que eu estou falando. Veja, há aqueles que jejuam num extremo, quer dizer, aquele extremo, sei lá, eu vi pessoas, a pessoa se tornou magérrima, a pessoa ficou muito magra, mas ela fazia aquilo constantemente. E eu perguntava qual era o propósito, qual era a finalidade, qual era o objetivo. Simplesmente porque o líder mandou nós fazermos isto a semana, 15 dias. E isto sem contar, obviamente, nesses extremos que a Bíblia não diz, o que pode ocasionar para a saúde do cristão. O cristão precisa entender, ele precisa se conscientizar. Então, nós temos aqui a importância de conhecer o que a Bíblia diz. Tá? E nós temos vários versículos, capítulos, vai estar aqui em apreço, capítulo 58 do profeta Isaías, onde ele principia este capítulo nos mostrando o que não é o jejum que não agrada a Deus, e depois ele vai nos mostrar o jejum que agrada a Deus. Então, nós vemos num único capítulo, nós vamos ter informações muito relevantes acerca desta prática, deste exercício espiritual que agrega, que acrescenta valor espiritual a partir do momento
em que ele é feito conjuntamente, nós não teremos a oração, mas nós teremos outros acompanhamentos, vamos dizer assim, para o jejum. Então, o importante é conhecer o que a Bíblia diz. Por quê? Se acrescenta demais, coloca-se nesta prática muito da mentalidade humana, do pensamento, da denominação, do líder, dos líderes, né? Não somente o líder como um pastor de igreja, mas todos os líderes, cada um tem a sua visão, cada um tem o seu pensamento, cada um tem a sua... E eles vão impor isto, né, àqueles que estão debaixo da sua ordem, debaixo do seu comando. O líder está debaixo, quer dizer, quem é liderado está debaixo, está sob um comando. Então, nós vemos que nós precisamos, nós precisamos conhecer o que a Bíblia diz, porque os extremos estão aí. Tá? Tanto fazer jejum numa coisa muito brincalhona, né? Às vezes a pessoa... desculpa a palavra brincalhona, mas tem pessoa que fala assim, eu vou fazer um jejum. Aí, na noite anterior, ele se empanturra de comida, vai dormir até passando mal. No outro dia de manhã, ele se abstém do café da manhã. No almoço, quer dizer, pelo volume de comida que ele comeu na noite anterior, ele pode passar até 70, dependendo da pessoa, até 72 horas sem comer. Não é um jejum, porque ele se sobrecarregou, né? Ele se preparou para não passar, para não ter fome. Quando nós falamos de jejum, nós estamos falando de um exercício, tá, que tem valor espiritual, justamente porque nós não deixamos de fazer, como nós veremos aqui, nós não deixamos de fazer ou de vê-lo como um sacrifício. Você está sacrificando, né, várias áreas da tua vida a partir do momento em que você está jejuando. Então, o que a Bíblia diz sobre o jejum? Para evitarmos os extremos, tá? Aquele negócio de jejuar todo dia, 15 dias, 30 dias, 40 dias, quer dizer, sem nenhum propósito, a não ser que você tenha o propósito aí de Daniel, você tenha o propósito dos 40 dias de jejum de nosso Senhor Jesus Cristo, Moisés. Mas foram quantas vezes Jesus Cristo jejuou em 3 anos de ministério? 40 dias, né? Não deixava, não era um glutão, mas quando ele se apresenta, ele diz, vem João Batista, não come, não bebe, vocês chamam ele disto. Eu vim, como e bebo, vocês me chamam de glutão e de beberrão. Vocês precisam, sei lá, se localizar naquilo que vocês querem. Então, tudo isso a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina. E nós vamos, então, para o ponto de número 1, para ver o que a lição nos mostra dentro desta matéria. Né? O ponto de número 1 vai falar compreendendo o jejum. Tá? Compreendendo o jejum. Está aqui o ponto de número 1. O ponto de número 1. Bom, melhor. Né? O ponto de número 1 está aqui. A introdução do primeiro tópico. Nós temos aqui a introdução. Então, nós temos no ponto de número 1.1 o jejum bíblico. Então, primeiro nós compreendemos o jejum e agora nós vamos falar sobre o jejum bíblico. Dentro desta parte, eu separei este parágrafo, esta disciplina. Veja, aqui é exercício, aqui em outro lugar nós vamos ver que é chamado de propósito e aqui é chamado de disciplina. Quando nós pensamos em disciplina, nós estamos falando em algo que faz o quê? Não somente nos corrige, mas que nos mantém, né? Veja, aqui eu tenho autodisciplina. É aquilo que vai me ensinar, a disciplina me ensina o controle, o autocontrole, tudo aquilo que pode dominar em excesso a minha vida. Então, eu vou aprender dentro da disciplina a controlar a minha vida. Tá bem? Tanto a minha vida espiritual, quanto a minha vida física, quanto a minha vida material. Então, nós vemos aqui, esta disciplina espiritual, aqui é chamada de exercício, ela faz o quê? Primeiro, como aqui diz, o jejum bíblico. Então, o que ele não é? Não deve ser usada, esta disciplina, quer dizer, de jejuar, não deve ser usada para conseguir alguma coisa de Deus.
como se nós pudéssemos forçar a Deus. Aí nós nos lembramos das greves de fome. Tá? Vamos comparar isto com a greve de fome. Alguém não está satisfeito, alguém tem a sua liberdade cerceada, alguém tem algum propósito ou alguma coisa para tentar forçar. O que ele faz? Ele simplesmente deixa de comer. Quer dizer, aí já não é jejum, é uma greve de fome. E muitas vezes pessoas, infelizmente alguns cristãos, eles vão pensar desta maneira: eu vou me abster, eu vou aqui, né, como nós veremos mais abaixo, eu vou entrar num determinado estado e isto vai forçar Deus a realizar o que eu quero, a fazer o que eu quero. Não, isso não é um exercício espiritual, tá bem? A Bíblia não nos ensina isto. Por quê? Isto não passa de barganha, de troca, de moeda de troca. Existem pessoas que querem, assim eu pus aqui mais algumas outras coisas que nós tendemos a usar como barganha, como moeda de troca, para ver se nós conseguimos forçar a Deus, tocar no coração de Deus para que ele faça alguma coisa por nós. Veja, mas a ideia do jejum bíblico é que ele não seja usado para conseguir algo de Deus, para conseguir algo de Deus, porque aí já não é, né? Vamos colocar aqui já não é mais jejum, é greve de fome. Tem nós vemos isto algumas vezes, né? Algumas vezes, pessoas que realizam isto como uma forma de chamar a atenção, de alguém. Então, quando nós agimos desta maneira, ao invés de nós estarmos jejuando, nós estamos realizando uma greve de fome, tentando barganhar com Deus, fazer uma troca com Deus, fazer um escambo, né? Eu jejuo, o Senhor me dá uma determinada coisa. E isto não é um jejum bíblico. Por quê? Veja, esta disciplina, este exercício, ele não deve ser usado para conseguir alguma coisa de Deus. Veja, a ideia aqui não é a ideia central de que quando nós nos consagramos, nós buscamos a intervenção de Deus em alguma coisa. Não, a ideia aqui é de nós pressionarmos Deus. Sabe aquela ideia que alguns têm de que você pode decretar, de que você pode fazer isto, fazer aquilo, você vai encostar Deus na parede e vai acontecer o que você quer? Tá? É neste sentido que nós estamos dizendo. Porque nós vamos ver que o jejum, o exercício espiritual, que contém valor espiritual e que a Bíblia nos ensina, é aquele jejum que vai buscar a intervenção divina acerca de alguma coisa. Nós vamos ver isso na vida de Esther, na vida de Josafá, na vida de Daniel, tá bom? Não vamos confundir as coisas, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós estamos falando agora da ideia errada, tá? Da ideia do conceito errado do que serve para o que é o jejum, para o que serve o jejum, por que eu jejuo e quando eu devo jejuar. Tá bom? Vamos para o ponto de número 2. Veja, o jejum dos hipócritas. É uma palavra dura, mas tem, infelizmente. Veja, é um jejum praticado por quem se mostra abatido, com semblante descaído. Quer dizer, é aquela pessoa que ela pratica e ela tem satisfação, o prazer dela é falar que ela está fazendo, que ela está consagrando. Então, ela procura estar perto de alguém, de algum lugar, de mesas, que alguém vai lhe servir comida. Vamos usar um exemplo. Alguém vai lhe oferecer. Aí, não, hoje não, eu estou consagrando, Isso é hipocrisia. Infelizmente, são palavras para os dias de hoje, são palavras duras, porque as pessoas não estão dispostas a ouvir a verdade. Então, aqui, abatido, sabe? Aquela pessoa que você olha para ele, dá a impressão que ele vai desmaiar, que ele vai morrer. Ele faz o quê? 2 horas que ele está sem comer, 1 hora que está sem comer, não faz 120 minutos que ele se absteve, que está se abstendo de alimento. E segundo, o semblante, o rosto, a face, ela também é transformada. Você olha para ele, dá a impressão daquele desenho do Pica-Pau, sabe? Aquele urso, ele vai pedir comida, então o rosto, né? Ele cai os quartos dele, o rosto é transformado. Quer dizer, muitas pessoas se apresentam desta maneira. Porém, veja, é chamado de hipocrisia.
Quer dizer, não há sinceridade, não há realidade, não há espiritualidade, não há um exercício que se coloque diante de Deus. A pessoa não está exercitando o jejum bíblico, ele não está praticando, realizando, ele não está dentro de um padrão bíblico. E as pessoas gostam disso. Puxa, aquele irmão olha, dá uma olhada, coitado. O cara faz meia hora que não come, só faz meia hora que não come. Mas você olha para ele e está ali, ó, abatido e semblante descaído. Dá a impressão que vai fazer 72 horas que o fulano, que a irmã, que o irmão não come. E não faz 2 horas, não faz 2 horas. Isto é chamado de hipocrisia. Muitas pessoas usam esta hipocrisia para quê? Para se mostrarem espirituais demais, melhores do que os outros, né? Aquela pessoa que se acha mais santo, mais crente, mais consagrado, mais... E não passa do que? Veja, biblicamente o Senhor chamou a atenção. O Senhor chamou a atenção no momento em que nós vemos 2 homens orando diante do Senhor. Um não tem como levantar o seu semblante, o seu rosto na presença de Deus, porque ele conhece os seus pecados. Ele está contrito, ele está abatido de espírito, ele está diante de Deus, ele diz, Senhor, eu não posso sequer levantar. O outro diz, eu jejuo, eu dou dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, não sou como esse fulano. Veja, ele se coloca acima do outro sem conhecer a situação do outro, enquanto o outro sequer levanta a cabeça. Né? Nós temos lá, se não me engano, é o fariseu e o coitado do publicano, que não levanta a cabeça. Quantas vezes nós vemos isso? Pessoas que fazem... Eu não sou igual fulano de tal, eu não sou igual a irmã, eu não sou igual aquele irmão. Ninguém é igual a ninguém. Tá? Mas precisamos tomar cuidado com a hipocrisia. Por quê? O jejum, ele tem que ter um propósito. Porque o jejum bíblico tem valor. E este valor é agregado tanto à vida de quem consagra a vida com este exercício, quanto aqueles que são alvos. Quer dizer, aqueles que recebem, vamos dizer assim, a eficácia da parte de Deus, a influência da parte de Deus, porque alguém, veja, Esther, o seu povo, Josafá também, Daniel também. Veja, eles consagraram, mas visando não somente o seu benefício, mas visando o quê? Tanto é que Josafá, ele conclama um jejum nacional. Nacional. Tá bem? Nós vamos ver isso. Veja, até mesmo esse costume, quando Jonas chega a Nínive e ele proclama a dura palavra do Senhor, o que é que o rei conclama? Um jejum nacional. Ninguém, nem de mamando a caducando, ninguém come, nem os animais. E foi um clamor daqueles. Imagina os animais, os bezerros, as crianças, os animais, os seres humanos gritando, clamando a Deus por causa daquela palavra. E o Senhor, ele teve misericórdia. Veja que o jejum funcionou. Porque não era um jejum hipócrita, não era um jejum descarado, não era um jejum pronto para se beneficiar dele. Tá bem? Nós falamos sobre o jejum dos hipócritas. Então, se você jejua e aparece com a cara destruída, totalmente contorcida na frente dos outros, e o seu semblante, veja, você chega lá torto e com o rosto bem abatido, isso não passa de hipocrisia. Por quê? Quem jejua não pode tornar isto público. É entre você e Deus. É entre eu e Deus, você e Deus. Então, o Senhor Jesus Cristo também, numa feita, ele diz assim, olha, lava o rosto. Você está jejuando? Lave o rosto. Né? Se recomponha, lave o rosto. Ninguém precisa saber do que você está fazendo. É entre você e Deus. E o Senhor que ouve em secreto, que vê em secreto, também te responderá. Também te responderá. Então o Senhor diz assim, está com o rosto muito abatido, está cansado, vai lá dar uma lavada, joga uma água gelada no rosto, se recompõe, restaura a sua posição, né? a sua posição de abatido, agora você está, e também o seu semblante de caído, agora está alerta. Tá? E ninguém precisa saber. E na hora de entregar o seu jejum, nada de ficar levantando as mãos, gritando pelos 4 cantos do vento, para que todo mundo escute
que você está entregando no jejum. Entregue no seu quarto, na sua casa, ainda que seja no local de trabalho, mas silenciosamente, tal. Não precisa ficar chamando a atenção do que você está fazendo. Ponto de número 3, humilhando-se diante de Deus. Veja, é um exercício espiritual, agora nós damos um nome a ele, é um exercício de humilhação. Tá? E quando nós falamos de nos humilharmos diante de Deus, eu sempre me lembro da palavra de Jeremias, que ele diz: coloque a tua boca no pó e talvez, veja, a humilhação, né, no livro das Lamentações, a humilhação também é algo que nós devemos fazer entre nós e Deus. Entre nós e Deus. Veja, por quê? O jejum é uma maneira de nos humilhar diante de Deus. Naquele momento, que momento? O Senhor está falando do momento, nós estamos no 1:3, tá bom? No momento em que Esdras, ele lê a palavra e Neemias faz o quê? Neemias reúne o povo. Então, o escriba leu e o líder fez o quê? Agora vamos reunir o povo. Reuniu a nação. E o que ele chama? Ele diz assim: e apregoei ali um jejum para nos humilharmos diante da face do nosso Deus. Já Neemias, ele reúne o povo e o jejum é acompanhado de alguns simbolismos, de alguns elementos da fé, da religião judaica, hebraica, dos descendentes de Abraão, tá? Alguns aí ele fala sobre alguns, e como que eles demonstravam a sua humilhação. Tá? Nós vamos ver algumas vezes alguns rasgando a sua roupa, rasgando a sua veste, não é rasgando ao ponto de jogar, não, fazia um rasgo, um corte, quer dizer, aquilo que era bonito, que estava bem, agora já está numa condição de humilhação, tá? De humilhação, veja. Então, naquele momento, que momento? O momento de Esdras e de Neemias, aquele momento de convocação, de leitura das Sagradas Escrituras e também da convocação de Neemias para o povo, veja, aquele momento, o jejum e o pano de saco, veja, jejum e oração. No Antigo Testamento, jejum e pano de saco, mas também acompanhado de clamores, tá bom? De rogos, de orações, também de elevar a voz diante do Senhor. Representa submissão a Deus e arrependimento. Aí você fala assim, mas o que é pano de saco? Ora, eles simplesmente trocavam as suas vestes, vamos dizer assim, bonitas, as suas vestes, e eles colocavam vestes muito simples. Pano de saco. O que é um pano de saco? Ora, nós tínhamos antigamente, né, o saco que era embalado, o feijão, a farinha, o açúcar, ainda tem, só que já não há mais tanto, já não há o uso, né? Pelo menos os jovens e crianças de hoje, eles não são humilhados a tal ponto de usarem, como alguns dos nossos antepassados, há algum tempo atrás, muitos, por terem uma vida muito humilde, não tinham como comprar roupas. E o que acontecia? Suas mamães, suas vovós, suas titias, elas confeccionavam roupas a partir deste tipo de pano, né? Não era chita, não era isto, não era aquilo, era pano de saco. Saco de arroz, saco de farinha e isto assim. Veja, então é substituir aquilo que nos traz honra, aquilo que nos traz o apresentável, o aceitável, por aquilo que demonstra o quê? A nossa humilhação, o que nós queremos transmitir a Deus. E o jejum, que não é somente a abstinência de alimento físico ou líquido, mas um momento em que nós nos contristamos diante de Deus, tá? Acompanhado da abstinência. Da abstinência, nós vamos ver aqui que o jejum precisa ser acompanhado. Então, vamos terminar aqui. O pano de saco. Nós vamos ver Jó vestido desta maneira em algum determinado momento. Nós vamos ver pessoas se desprovendo, profetas,
da vestimenta de cima, ficando somente com a vestimenta mais rústica de baixo, a ponto de alguém dizer, fulano andou 3 anos nu. Agora imagina, a pessoa leva isso ao pé da letra, né? Que o profeta andou pelado mesmo. Simplesmente eles andam com duas, né? Duas vestimentas, andavam. E se, dependendo da pessoa, geralmente aquele que já estava no orgulho espiritual, ele tocasse em algo que ele se considerasse impuro ou imundo, ele substituía. Ele tiraria aquela veste de cima, se desfaria dela e ficaria só com a veste de baixo, como se isto transmitisse algum tipo de pureza, de santidade, de limpeza. Tá bom? Então, o pano de saco aqui é justamente isso que nós estamos pensando. Tá? É aquele pano de estopa, saco de estopa, saco de... Né? Não, aquele pano, o pano mais simples, mais humilde, aquele pano mais barato. Quer dizer, então nós estamos nos humilhando, jejuando e chegando diante de Deus como nós somos, sem aquela aparência, sem aquela vultuosidade das nossas vestes, da nossa aparência, do nosso ser. Não, nós chegamos diante dele como somos, né? Eu venho como estou, porque Jesus na cruz morreu, por mim morreu, eu venho como estou. Como é que nós nos chegamos a ele? Nos humilhando. Tá? Então, representa o quê? Submissão a Deus e arrependimento. Quer dizer, veja, aqui eu estou me arrependendo. E aqui eu estou fazendo o quê? Me colocando submisso, debaixo de ordem, debaixo de uma missão, submissão, debaixo de uma ordem, debaixo de... Então, eu preciso entender o que é o jejum para que o jejum ele tenha efeito. Ele não seja meramente um momento em que eu estou somente passando fome. Somente passando fome. E não é nada disto que a Bíblia nos ensina. Vamos para o ponto de número 2? O ponto de número 2, ele diz assim, a importância do jejum. Tá bom? Então, nós falamos compreendendo o jejum, ponto de número 1. Agora nós vamos falar da importância deste exercício, da importância do jejum bíblico, né? O valor, a importância, a relevância, o valor espiritual de jejuar e orar conjuntamente. Agora nós vamos ver outros acompanhamentos. Já que nós nos abstemos do alimento e dos seus acompanhamentos, agora nós vamos falar do jejum e dos acompanhamentos do jejum. Entendeu? Você não entendeu? Deixa eu falar. Então, o que deve acompanhar o jejum? O jejum precisa ser acompanhado. Ponto 2.1. Vamos lá. Ponto 2.1. Jejum e arrependimento. Então, o jejum, ele deve sempre, aliás, toda obra, ela sempre deve, veja, até mesmo o dízimo. O Senhor olhou um dia e disse, não façam estas coisas, sem, contudo, se esquecer destas outras. Por quê? Porque sem isto, não tem valor, não tem importância. Não tem valor espiritual. É só uma forma de eu me apresentar. Então, o jejum precisa ser acompanhado, primeiro, de humildade. Tá? O que é humildade? É quando eu tenho certeza de que eu dependo de alguém ou de alguns. Aqui no caso, eu vou jejuar acompanhando da humildade de quê? De que eu dependo de Deus. Eu estou precisando de uma intervenção espiritual. Então, humildemente, eu me chego àquele que pode suprir a minha necessidade. Depois, falamos de contrição. Esta contrição é você reverenciar, é você estar diante do Senhor, é você se colocar. Veja, a humildade fala de Deus. Contrição, ela vem daquele coração quebrantado. É o momento em que eu digo, eu preciso do Senhor, e na contrição eu digo, não tem mais quem possa me ajudar, a não ser o Senhor. Então eu venho contrito, eu venho abatido, eu venho me prostrar diante do Senhor. Tá? São situações. 2, contrição, ela precisa ser acompanhada também de oração, porque senão não tem efeito. Ora, se a oração é a minha manifestação audível ou não de que eu preciso de Deus, clama a mim
e responder-te-ei, mostrar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Jeremias 33:3 ou 33:3. O que é que vai acontecer? Veja, se o jejum não é acompanhado de oração, a sua eficácia talvez seja pouca ou nenhuma. Ou nenhuma. Eu só estou simplesmente passando fome. Porque, veja, eu estou sacrificando, exercitando espiritualmente, buscando este valor, mas, ao mesmo tempo, eu estou conversando com Deus. Eu estou expondo a Deus as minhas necessidades, as minhas carências, a minha confiança, o meu amor, porque a oração não é só pedir também. Então, o jejum precisa ser acompanhado de oração. Então, nós falamos de humildade, contrição e oração. Tá? Além de, veja, o jejum, ele precisa expressar todo este conjunto, ele tem que demonstrar, não aos homens, mas a Deus, que eu estou disposto a mudar aquela situação que me levou a este momento de jejum, oração, contrição, humildade. O que eu devo também estar ciente é de que esta minha expressão através do jejum, com humildade, com contrição e oração, mostra também que eu estou disposto a mudar. Disposto a mudar. Veja, e muitas vezes nós não estamos dispostos a isto, nós não queremos mudar. Nós queremos continuar fazendo do que estamos fazendo e barganhando com Deus com algumas ações espirituais que a Bíblia nos ensina que, não sendo bíblico, a nossa ação não tem valor espiritual nenhum. Não tem valor espiritual nenhum. Então, veja, eu expresso que eu estou disposto a mudar. Estou disposto a mudar. Tá? Seja o meu conceito, seja a minha maneira de viver, sejam os meus... aquilo que eu quero, que eu preciso mudar. Veja, eu também expressa também o quê? A disposição de um conserto. De um conserto. Este conserto pode ser com Deus. Né? Na maioria, nós vemos aqui, os 3 exemplos que nós temos aqui, são exemplos de pessoas que estão... Talvez o pecado não seja direto. Veja, no caso de Davi, no caso de Esther, no caso de Josafá, nós vamos ver que a situação... mas eles não se isentam de colocar diante de Deus, como também participantes da falha do povo, do erro do povo. Então, o que eles fazem? Veja, nós queremos o quê? Um conserto. Este conserto, na maioria dos jejuns, ou todos os jejuns que nós vemos na Bíblia, é um conserto com Deus. É uma situação errada, é um pecado. Veja, José, ele não tinha as mesmas falhas, Daniel não tinha, mas eles diziam, nós pecamos, nós. Sabe? É triste quando você vê um líder, um professor, um superintendente, ele sempre põe a culpa nos outros, ele nunca coloca o ombro debaixo da cruz. Não, é sempre fulano, cicrano, beltrano, mas eu sempre estou fora. Quando olhamos para esses grandes exemplos bíblicos, nós vamos ver que nos momentos mais difíceis da nação, onde o exercício espiritual, o valor, vai a extremo, não a extremos, mas a situações que levam estas pessoas a buscar a Deus de uma maneira mais assintosa, mais extrema, eles estão sempre se colocando junto com o povo. Nós pecamos, nós erramos, nós transgredimos contra o Senhor. Nós transgredimos contra o Senhor. Então, ouve a nossa oração, recebe o nosso sacrifício. Tá bem? Conserto e negar-se a si mesmo. Lógico, a partir do momento em que nós estamos abrindo mão de privilégios, direitos e coisas que nós gostamos, nós estamos negando a nós mesmos, a negar-se a si próprio. Nós estamos abrindo mão de coisas que nós... Porque abrir mão de coisa que a gente não gosta é muito fácil. Veja que todas as vezes que Deus busca uma confirmação de fé, ele sempre vai pedir o quê? Algo que a pessoa... Abraão agora tem um filho. Deus pede o seu filho. Logicamente que é uma prova de fé. Deus não iria levar ao extremo de sacrificar Isaac. Deus nunca fez isso.
Lá em Miqueias, o povo chega ao delírio de dizer: o que é que o Senhor quer? Ribeiros de azeite? O meu filho como sacrifício? Quer dizer, veja, totalmente translocada a ideia de que Deus está exigindo esse tipo de coisa. Não, simplesmente que se consertem. E Miqueias vai dizer: não, o que é Deus, você já sabe, ó homem, o que Deus pede de ti. E o que é que ele quer que você faça. E é muito simples. Quando você vai ao extremo do que os homens falam, quando você vê o que Deus está falando ou pedindo, é muito simples, é muito fácil. Por quê? Veja, é o simples fato de nós nos negarmos a nós mesmos, tá bem? Nos negarmos a nós mesmos, tá bem? E nós vamos fazer o que aqui, ó? Tudo aquilo que nós gostamos, vamos chamar assim agora, tudo aquilo que nos é agradável, nós simplesmente vamos abrir mão para agradar a quem? Para agradar a Deus. Nós vamos abrir mão para agradar a Deus. Tá bem? Então, 2:1, o jejum, jejum e arrependimento. Tá bem? Então, veja o acompanhamento do jejum. Humildade, contrição, oração, além de expressar disposição de mudança, de conserto e de negar-se a si mesmo, ou negar-se a si próprio. Negar-se a si mesmo é a ideia que o Senhor Jesus Cristo traz para o Novo Testamento para aqueles que querem segui-lo da maneira correta. Qual é a maneira correta de seguir ao Senhor? Né? Tome a sua cruz de cada dia, negue-se a si mesmo e depois vem e segue. Vem e segue. É como se nós estivéssemos nos colocando, deixando tudo para seguir ao Senhor. Tá bem? 2:2. Jejum e oração. Então, nós falamos sobre jejum e arrependimento, jejum e oração, tá bem? Como nós já colocamos aqui. E eu destaquei um outro parágrafo dentro do ponto de número 2. Quando jejuamos, não devemos considerar que esta prática, este exercício, nos faz merecedores de ser atendidos em nossas orações. Algumas ideias equivocadas, transmitidas por denominações, transmitidas por líderes, assim como nós vemos em outras coisas. Veja, tem pessoa que acha que dando dízimo ele tem direito, ele dá 10%, ele tem direito a receber 100%, a 1000% daquilo que ele está fazendo. Não é esta a ideia. Não é esta a ideia. A oração, quanto mais eu orar, Deus mais vai me ouvir. Não, quanto mais oração, mais poder, mais ferramentas, mais armas espirituais para enfrentarmos as batalhas da vida, mais vigilância, mais outra coisa, não. Tá? Outra coisa, a santificação, quando nós buscamos a santificação, veja, tudo isso eu chamei de externo, quer dizer, está do lado de fora. Aqui usou uma palavrinha mais pesadinha, né? Hipocrisia. Então, muitas vezes, nós queremos barganhar com Deus, com o dízimo, com oração, com a santificação. Está dentro da santificação está o jejum, que é uma forma também de você fazer o quê? De você se autodisciplinar, de você crescer, de você se santificar. Mas veja, nada disso tem valor a partir do momento em que, assim como o jejum, nós nos consideramos merecedores dos favores de Deus. E não é esta a ideia destes exercícios espirituais. Agora eu vou pôr no plural, porque nós estamos falando de mais coisas, né? Eu coloquei algumas outras aqui. Veja, nós não podemos ter esta ideia falsa de que, ao fazermos, ao realizarmos, ao praticarmos, ainda que seja a vontade de Deus, isto nos torne merecedores. Pelo contrário, depois de havermos feito tudo, nós, não é Deus, nós devemos nos considerar servos inúteis. Por quê? Só estamos fazendo aquilo que o Senhor nos mandou, nada além mais. Não estamos fazendo nada de extraordinário. Estamos fazendo único e exclusivamente aquilo que o Senhor nosso Deus nos mandou. Tá bem? E se fazemos isto, ao momento em que nós nos consideramos merecedores, nós voltamos aqui. Nós voltamos aqui para o engano, para a hipocrisia, para
tá? Porque alguns fazem, veja, a palavra hipocrisia, talvez ela não vá servir para a pessoa que age desta maneira irracionalmente. Tá? Ele não faz de propósito, ele faz sem querer. Ele cresceu, ele aprendeu isso, então ele faz sem querer. Tá? Ele faz por fazer. Mas é um erro mesmo assim. Por que é um erro? Porque eu devo buscar na Bíblia, não ficar somente ouvindo, mas comparando com a Bíblia, se aquilo que eu estou aprendendo realmente faz parte das Sagradas Escrituras. Se não fizer, eu educadamente vou declinar do convite e não vou participar. Não vou fazer, não vou me rebelar, mas não vou fazer. Tá bem? Ou se fizer, vou fazer da maneira correta, da maneira bíblica. Tá bem? Então, veja, considerar que esta prática nos faz merecedores. Tá bem? Merecedores de sermos atendidos em nossas orações, ou naquilo que nós pedimos. Tá bem? Nós cometemos este erro com dízimo, com oração, com santificação e outras coisas mais. Ponto de número 2, 3, jejum e domínio próprio. A partir do momento em que eu estou aplicando sobre mim este exercício espiritual, eu também estou me ensinando a mim o quê? Uma autodisciplina, um autocontrole. Tá bem? Veja, porém, jejum não é regime. A pessoa está precisando perder uns quilinhos, então eu vou entrar numa semana de jejum e oração. Não, o propósito está equivocado, o objetivo está errado, o foco está desfocado, não é isso. Eu não posso jejuar, tá bem, para emagrecer como um regime. Não, eu tenho que ter um propósito, tá bem? Então, se você quer emagrecer, não chame de jejum, chame de regime. É uma coisa totalmente diferente, tá bem? Então, no ponto 2, 3, nós vemos aqui o jejum e o domínio próprio. Por que nós podemos falar como um domínio próprio, uma autodisciplina, um autocontrole? Por quê? Veja, em tempo com tantas distrações e ativismos, quer dizer, dentro destas distrações, dentro destes ativismos, são expostas várias ideologias que, infelizmente, muitos cristãos estão seguindo, tá bem? E dentro destas distrações e ativismos, vem determinados o quê? Descontroles. Uma vida descompensada, uma vida descontrolada, pensamentos que não condizem com as Sagradas Escrituras. Tá? Então, dentro destas distrações e ativismo, tem alguns que valorizam o uso das drogas, outros valorizam o excesso, a glutonaria, outros a bebedice, outros valorizam. E nós vemos que, infelizmente, pessoas glamorizando enfermidades, padrões de vida que podem comprometer a saúde, a integridade física do ser humano. Então, nós estamos falando destes tempos. Tá? Então, aqui a autodisciplina não é um regime, mas é a forma de você se controlar. Veja, obviamente que quando o mundo percebe que o cristão ele está entrando dentro de um exercício espiritual, o mundo, o diabo, a carne, eles vão tentar fazer de tudo com que nós nos descontrolemos. Nós vamos agir de maneira descompensada, tá bem? E nós vemos então que, veja, a prática do jejum e da oração pode contribuir muito para exercitarmos a autodisciplina. Qual é esta autodisciplina? É eu me manter dentro do conhecimento bíblico, tá bem? Ligado aos valores espirituais de jejuar e orar, tá bem? Mas como exercício. Agora, a importância aqui é a autodisciplina, quer dizer, é eu me disciplinar, é eu me corrigir, me vigiar, me policiar, tá bem? Mas por quê? Por causa das distrações e dos ativistas ou dos ativismos mundanos, tá? Que tentam colocar sobre nós padrões de vida,
padrões de pensamento, padrões sei lá, de estética, seja para mais, seja para menos. Então, nós precisamos tomar cuidado. E o que isto acontece? O jejum e a oração, ela nos ajuda a nos autodisciplinar. Tá? Não que eu vou usar isto, tá bem? Como uma forma de me manter dentro do padrão das distrações e ativismos mundanos, mas como autodisciplina. Eu vou me controlar para me manter dentro do padrão divino, do padrão bíblico, do padrão correto. Amém? Então vamos para o ponto de número 3. O ponto de número 3, ele diz assim, relatos de pessoas que jejuaram. Vários, eu citei no início, lá no Antigo Testamento, Moisés, nós tivemos o Senhor Jesus Cristo, nós tivemos Elias, nós tivemos grandes nomes, grandes vultos, grandes personagens bíblicos que fizeram uso deste exercício espiritual. Eles jejuaram. Mas todas as vezes que nós os vemos fazendo isso, o que é que eles fazem? Não é sempre, mas a vez que fez com um propósito, fez com um objetivo, fez com um foco. Tá bem? Então, veja, as horas, o dia ou os dias, tá bem? Desde que isto não comprometa. Outra coisa, existem pessoas que fazem uso de medicamentos controlados, a sua saúde não é boa, então ele precisa vigiar, tá bem? Porque nós vamos ver aqui, ó, que Deus não decretou o jejum como algo obrigatório. Então, aquela pessoa que tem problema de saúde, que tem determinadas limitações de saúde, ele tem que buscar em Deus. Se tem vontade, procure até um médico. O que eu posso fazer? Olha, você pode, aí, por semana, fazer um jejum de 5 horas. Eu estou extrapolando. Então, aí você fala, então, segunda-feira eu fico 5 horas? Não. Faz 1 hora na segunda, faz 1 hora na terça, faz 1 hora na quarta, faz 1 hora na quinta, faz 1 hora na sexta. Você fez as 5 horas, se esse é o seu propósito. Veja, Deus, ele fala assim, é este o jejum que eu quero, lá Isaías 58, é este o jejum que eu quero de vocês, que vocês fiquem um dia sem comer, que vocês fiquem com o rosto abatido, que vocês se dobrem feito um junco. Veja, aqui, ó, abatimento, dobra feito um junco, semblante descaído, que vocês fiquem com o rosto abatido. Não é nada disso. E depois ele vai nos ensinar qual o verdadeiro jejum que ele quer. Ele quer amor, ele não quer dedo em riste, ele não quer obrigações, ele não quer julgos, que nós coloquemos julgos sobre os nossos irmãos, e assim sucessivamente. Pega o capítulo 58 de Isaías e você vai ver como você vai entender melhor esta ideia. Veja, Deus não decretou um jejum, então eu estava falando sobre pessoas que têm problemas de saúde, mas eles querem servir a Deus com jejum. Mas procure em Deus, Ele vai te ensinar. Tá? Nós não precisamos, porque alguém fez 72 horas, alguém fez 48 horas, alguém que precisa de medicamentos, ficar sem comer. Sem comer, você pode fazer. Não é que você vai, sei lá, mas o Senhor vai te dar a sabedoria para você se manter dentro de um padrão de saúde. Mas e se eu pôr a minha saúde como sacrifício? Foi isso que Deus pediu? Que você coloque a sua integridade física, a sua saúde em risco? Não. Não foi isso que Deus pediu. Veja, tanto é que Deus não decretou o jejum como algo obrigatório. Mas a prática do jejum, o exercício espiritual, também a importância do jejum, ela é biblicamente, desde o Velho Testamento aos escritos neotestamentários, também nos trazem a ideia de que, veja, apesar do Senhor não obrigar, mas, contudo, porém, entretanto, muitos de seus filhos jejuaram voluntariamente. Outra ideia, outro pensamento. Veja, o jejum é voluntário, não é obrigatório, mas é voluntário. Você sentiu a necessidade, o pastor da igreja, a congregação sentiu a necessidade de orar,
e jejuar, então vamos fazer. Mas não como obrigação, mas voluntariamente. Se há sacrifícios que o nosso Deus ele aceita, são sacrifícios voluntários. Quando nós, lembra que eu falei que nós seríamos servos inúteis a partir do momento em que nós fazemos só o que nos mandam? A ideia aqui é esta. Veja, é fazer, praticar este exercício espiritual voluntariamente. Voluntariamente. Ninguém precisa me mandar, ninguém precisa me pedir, mas eu simplesmente vou chegar no momento e vou dizer, eu preciso entrar em jejum e oração. Porque existem situações que elas só são mudadas a partir destes exercícios, a partir desta forma de adorar a Deus. Nós lemos no princípio da lição que existem castas de demônios que não saem a não ser com jejum e oração. E existem situações que elas não serão mudadas a não ser que nós jejuamos e oramos em favor, buscando, veja, pressionando Deus, barganhando com Deus, não, mas pedindo voluntariamente a intercessão de Deus, a interferência de Deus. E é o que nós vamos ver aqui. Primeiro, na vida de Esther, 3:1, que vai dizer assim, Esther enfrentou um desafio com o jejum. Ora, todos nós conhecemos a história, né? Cativeiro, a mão, a forca construída de muitos côvados, a ordem para matar os judeus e não permitir que eles se defendessem, mas isto chega a Mardoqueu. Mardoqueu vai falar com a sua sobrinha, né? Esther, e vai dizer a ela, vai chamar a atenção dela. Você pode não querer fazer, mas quem sabe para este momento você foi chamado. E Esther espiritualmente entende. E ela toma uma atitude, ela diz assim, então faz o seguinte, pegue os judeus lá fora e convoque um jejum. Eu vou chamar as minhas pajens, né, aquelas que estão comigo aqui dentro, e dentro do palácio eu também vou fazer um jejum. E depois desse jejum eu vou falar com o rei. Se ele estender o cetro a mim, amém. Não é minha vez. Mas se não, eu estou aqui para este momento. Veja o que é que ela enfrenta. Ela enfrenta um perigo nacional. Porém, veja, vemos na atitude de Esther que jejuar é mais do que abster-se de alimentos. Eu estou falando disso desde o princípio. Por que é mais? É um propósito. Veja, é um exercício, tá bem? Então, mas agora aqui nós vemos o jejum como um propósito. Tá? Um propósito espiritual profundo na busca de intervenção divina. Não havia como os judeus lá na fortaleza de Suzã, ou onde eles estavam espalhados, que pudessem livrá-los daquele decreto de Amã. Porque o rei é embriagado, infelizmente, ele assina um documento. Mas a partir do momento em que Esther coloca este propósito espiritual profundo e busca a intervenção de Deus, o que é que acontece? O rei diz, olha, eu não posso mudar o meu decreto, mas faz o seguinte, avisa todo judeu que eles podem revidar. Quer dizer, antigamente eles estavam de mãos atadas, mas agora com a intervenção divina, o que o rei fala? Ele diz assim, olha, agora vocês podem se defender. Então defendam-se. Dê um jeito de vocês. E o que acontece? A intervenção divina, nós vemos que o povo se prepara para se defender, mas o que os livra é a intervenção divina por causa do propósito, tanto de Esther, vamos colocar aqui, né, o seu pai de criação, tanto Esther, Mardoqueu e todos os judeus, eles simplesmente entraram num propósito espiritual profundo. Tá? E isto fez com que as portentosas mãos de Deus interferissem num momento muito difícil na vida do povo cativo de Israel. Tanto o reino do norte como o reino do sul, que agora são todos a mesma coisa, estão todos misturados lá dentro. Tá bem? Vamos para a vida de Josafá. Josafá também tem a mesma situação. Tá? Nós vamos aqui, ó. Josafá buscou a Deus com o coração, com oração e jejum. Tá? Mas o que leva a Josafá?
o receio. Ele está temeroso aqui, ele está preocupado. Então, o que ele faz? Veja, ele ora, Josafá orou, buscou a ajuda de Deus e decretou. Veja, existem momentos aqui, como nós vemos com Josué, que o momento pede uma atitude radical, extrema. Ele põe um jejum nacional. Lembra? Eu falei dos ninivitas também. Então, ele decreta um jejum nacional. Ninguém come. Ninguém bebe enquanto o Senhor Deus não providenciar a nossa libertação. E foi o que aconteceu. Bem, veja, Deus não decreta o jejum como algo obrigatório, mas muitos de seus filhos jejuam voluntariamente. No caso, Esther, Josué, e agora nós vamos para Daniel. Eu falei sobre o jejum nacional, né? Então, que é um momento em que a nação clama. Isso é, vamos repetir, é de mamando a cada canto, não fica ninguém, nem o rei. O rei vai se vestir de saco e de cinza, como nós vamos ver Daniel aqui. Veja, Daniel, o homem muito desejado. Daniel, o homem que não é subornável, o homem que não é corrompido de maneira nenhuma. Existem alguns que não são facilmente, mas dá a ideia que se você apertar é perigoso eles se corromperem. Mas Daniel não se corrompe de forma alguma, nós vamos vê-lo dentro desses 70 anos de cativeiro, ele nunca aceitou uma moeda sequer dos seus governantes. Tá? Mas, num determinado momento, agora, Daniel precisa de uma intervenção poderosa de Deus. Então, o que ele faz? Ele ora com dedicação. É aquele momento, como que ele se dedica? Ele se dedica também culpado como os outros. Podemos até olhar para... Mas Daniel era do povo, ele faz parte do povo. E ele se coloca na condição do povo. Nós pecamos contra ti. Nós, não tem dessa, eles. Tem muita gente que só sabe pregar na terceira pessoa do plural. Eles, vocês, vós. Nunca nós, né? Nunca na primeira pessoa do plural. Nós. Mas é sempre assim. E quando no singular é a mesma coisa. Nunca é eu. É tu ou é ele. Mas nunca eu. Mas Davi, ele é dedicado e ele é sincero na sua oração. E também, veja, nós vemos novamente o símbolo da humilhação, do desespero, do se colocar diante de Deus, o pano de saco. Também. E além do pano de saco, o que ele faz? Ele jejua sobre as cinzas. Era costume do povo hebreu jogar cinzas para cima como sinal de indignação, como sinal de humilhação, como eram vários os sentidos em que se usava determinados elementos. Aqui, Daniel ele ora com dedicação, sinceridade, veste-se de roupas humildes, muito simplórias, que fala de humildade, e também ele vai jejuar sobre cinzas. Tá? Não é sobre brasas, sobre cinzas. Então, veja, aquelas cinzas lançadas ao ar, jogadas na cabeça, raspar a cabeça, rasgar a veste, eram todos sinais de desespero, sinal de humilhação, sinal de desagrado, sinal de ser afrontado. São vários, você tem que entender o contexto em que é usado a palavra. Tá bem? Então, nós vimos aqui que a importância do jejum, ele só é importante, veja, vamos lá, o jejum ele só é importante, ele só é relevante quando ele é um jejum bíblico, quando ele é exercido como, quando ele é praticado, melhor dizendo, como um exercício espiritual. Quando nós enxergamos neste ato valores espirituais, e a partir do momento em que enxergamos estes valores, nós também enxergamos o valor das demais obrigações que nós temos. Aqui no caso, jejuar e orar. Tá? Só jejuar não dá. Quando entendemos a importância, é porque nós fizemos o quê? Nós fomos até as Sagradas Escrituras
e conhecemos o que ela nos ensina, o que ela fala, o que ela diz sobre jejum, para evitarmos os extremos que foram e expusemos aí na lição no decorrer deste horário. Tá bom? O horário já se foi. Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos ficar todos com a paz do Senhor. Até a próxima aula, se o Senhor nos permitir. E amém.